Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admirados com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." A fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, irmã que se encontra nessa capela logo de manhã, aqui na nossa região, e teve uma chuva gostosa na madrugada. Amanhã tá gostosa, fresquinha, úmida aqui, graças a Deus. E a você que reza conosco de casa, que bom estarmos juntos, que bom poder celebrar esses santos mistérios juntos. Hoje, este evangelho lindo, bonito, que São Lucas narra, que Jesus expulsou o espírito impuro. Se a gente notou, se não, a gente deve pegar este evangelho de São Lucas, e Lucas, ele narra logo nas primeiras linhas do seu evangelho os atos de Jesus que expulsam os demônios. Jesus, logo no começo do evangelho de Lucas, ele expulsa os demônios. Mas a gente precisa perguntar: quem são os demônios? Quem são os demônios? Olha, minha gente, os demônios eram todos aqueles que afligiam a vida das pessoas. Os demônios naquela época eram as doenças também. O demônio, todos nós sabemos que é o pai da mentira. O demônio é alguém que conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus. Todos nós sabemos também que os demônios são aqueles que negaram a Deus. Os demônios são os que fazem o mal ao povo de Deus. Tudo aquilo que faz mal ao povo de Deus é o demônio, é aquele que divide, é aquele que maltrata o ser humano, é aquele que quer tirar o ser humano da graça de Deus. Eu sempre falo que Deus fez o bem e o diabo quer atrapalhar o bem que Deus fez. Que dia bonito hoje! Não podemos deixar o diabo estragar esse dia bonito nosso. Por isso, oremos sempre. Temos que estar sempre na graça de Deus. Agora, para conseguir a cura, era preciso expulsar os demônios. Para conseguir a cura, era preciso de exorcizar, afugentar o demônio. Mas quem pode expulsar os demônios? Essa pergunta, ela é séria para nós. Quem pode expulsar os demônios é Jesus. É Ele.
Mas por que que ele tem esse poder de expulsar o demônio? Primeiro, porque ele é o Filho de Deus. É o Filho de Deus enviado aqui na terra para expulsarem os demônios, para dar dignidade, para nos libertar da ação do inimigo. Por que que Jesus então tinha essa autoridade? Porque ele ensinava com autoridade. O que é ensinar com, olha, toda autoridade? Porque ele sabia quem ele era, qual é que era a sua missão, e ele fazia isso muito bem. Nós batizados, ele também nos deixou essa autoridade de expulsar os demônios. Você sabe quem você é? Você sabe que fé que você professa? Você conjuga a sua fé com sua vida? Sendo assim, nós temos essa autoridade, porque nós somos batizados, nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo todo dia, e Ele está conosco. Ora, minha gente, Jesus, Ele tem o poder de expulsar os demônios. Por quê? Porque Ele venceu as tentações do demônio no deserto. E olha que beleza, Ele foi para o deserto e ali Ele venceu. No deserto da nossa vida também, nós somos chamados a vencer as tentações, a vencer os demônios. Jesus, ele tem esse poder de expulsar os demônios. Por quê? Porque ele faz as coisas com amor, sempre fez. E eu e você, nós fazemos as coisas com amor? Jesus, ele tem esse poder de expulsar os demônios porque ele estava e está sempre unido com Deus Pai. Em toda a vida de Jesus, ele sempre se afastava para conversar com Deus, para buscar intimidade com Deus. E nós temos os nossos tempinhos para conversar com Deus Pai também? Jesus, ele teve. E nós? Minha gente, muitas vezes para o homem, autoridade significa posse, domínio e poder. Enquanto e para Deus, a autoridade é amar o próximo, principalmente aquele fragilizado. Olha que interessante. Como é que eu estou lidando com a minha autoridade que eu exerço sobre as pessoas? É colocá-las debaixo do tapete, ou a autoridade para mim é tratá-las com amor e com dignidade? Meus irmãos, hoje também na igreja nós celebramos a memória de Santa Teresa de Calcutá, uma mulher pequenininha na verdade, mas grande na fé, grande na caridade. E um dia ela marcou uma audiência com o Papa São João Paulo II, né? E ela chegando lá, tudo, né? Ela muito simples, né? Franzinda sim, né? Andando já com dificuldade, ela encontrou um grande cardeal, Ângelo Comastri, lá no Vaticano naquela época. E ele parou e ficou conversando com ela. E ela fez uma pergunta para esse cardeal. E perguntou assim: cardeal Comastri, quantas horas o senhor reza por dia? Ele assustou com essa pergunta, porque certamente na cabeça dele já estava. Ela ia perguntar quanto tempo que eu ajudava os pobres. Ela perguntou, não, quantas horas o senhor reza por dia? O cardeal, ele pensou, e ela logo já pegou a conversa de novo e falou assim, cada uma hora que eu faço de caridade, eu preciso de 2 de oração. Olha que interessante. 1 hora de caridade, ela rezava 2. Por que que ela falou isso? Aí ela segue de novo, olha. Pois eu sem a oração sou mais pobre do que os pobres. Eu sem oração sou mais pobre do que os pobres. Então o modo que Madre Teresa de Calcutá achou para servir o outro é na oração.
Sem oração nós somos ONG, e nós não somos ONG, porque nós seguimos Jesus Cristo. Madre Teresa, então, ela expulsou o demônio da pobreza de muitas pessoas rezando. Voltando aqui este evangelho bonito, para Jesus, ao contrário, autoridade significa serviço, humildade e amor. Explica o Papa Bento XVI. Se Deus usa a sua autoridade para servir os seus filhos e filhas, o que vamos temer? Não devemos ter medo de nada, irmãos e irmãs. Devemos lutar com a nossa vida, com fé e com muita esperança. O mal, ele fica pequeno diante de Deus. Não tenhamos medo. Vamos pedir a Deus que logo nessa manhã Ele nos enche dessa autoridade. Primeiro, de intimidade com Deus Pai. Segundo, com a autoridade de servir aquele que precisa. E o terceiro, que Ele possa nos ajudar que nosso coração seja sensível, para que assim a gente caminha segundo a vontade dEle, sem medo do mal, mas na certeza que certeza que temos que estar vigilantes, porque o demônio nos cerca como um leão a rugir. Não tenhamos medo, mas tenhamos vigilância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.